Vamos orar juntos. Senhor Deus Pai, cheio de graça e amor, agradecemos porque neste domingo o Senhor Deus nos reuniu neste lugar e nos permitiu aprender a palavra de Deus. Neste momento, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, ilumine a nossa alma por meio da palavra de Deus, nos dê sabedoria para discernirmos cada vez melhor qual é a vontade de Deus e nos conceda mais força para vivermos de acordo com essa palavra. A primeira etapa do retiro de verão já está acontecendo. Pedimos que o Senhor Deus opere na vida de todos os que estão ouvindo a palavra pela primeira vez, para que ninguém se perca e todos alcancem a salvação. Em particular, pedimos também que Deus esteja com aqueles que estão pregando a palavra e opere neles, para que anunciem o Evangelho com poder pela força do Senhor. E pedimos que Deus use preciosamente todos nós na obra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja conosco do começo ao fim de hoje e nos ajude. Oramos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Acho que o coral cantou muito bem. Muito obrigado. Vamos procurar a palavra. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Capítulo 41, versículo 40. Eu lerei. Capítulo 41, versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: Ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Até aí, como a primeira etapa do retiro de verão está acontecendo neste momento, acho que muitos estejam curiosos. Então, vou informar a situação do segundo dia do retiro. Tivemos 11.246 inscrições antecipadas e 445 inscrições no local e 519 participantes de outras etapas. Ao todo, 12.213 pessoas estão inscritas e ouvindo a palavra. Já temos muitas pessoas participando desta primeira etapa. Neste momento, o Evangelho está sendo anunciado. Por isso, enquanto ouvem a palavra aqui, espero que todos orem também, nem que seja em silêncio. Hoje, aqui, em Gênesis capítulo 41, aparece a palavra sobre José. O título do sermão é Faraó de José e o de Moisés. Com esse título eu vou pregar. José pode ser considerado uma sombra de Jesus. Por isso, José é a sombra de Jesus. E por isso, o faraó da época de José também pode ser visto, em parte, como uma sombra de Deus Pai. Então, o faraó que aparece em Êxodo é um faraó mau. Foi o rei do Egito que não deixava o povo de Israel sair do Egito. Esse rei do Egito, faraó, e como Moisés também é uma figura de Jesus, o faraó que aparece em Êxodo pode ser visto como uma sombra do diabo. Hoje, faraó de José e o de Moisés. Com esse tema, quero compartilhar a palavra. Primeiro, vou explicar rapidamente por que José é uma sombra de Jesus e por que Moisés também é uma sombra de Jesus. Depois, vamos ver que algumas palavras do faraó da época de José são muito parecidas com o que Deus fala para nós. Precisamos pensar nisso. E também, já o faraó da época de Moisés, que governava o Egito, é uma sombra do diabo. Por isso, Moisés tirou o povo de Israel do Egito a todo custo. E isso mostra Jesus nos tirando do poder de Satanás. Moisés foi muito firme e, no fim, tirou o povo de Israel do Egito. Nós também precisamos aprender com essa firmeza. E quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, a Bíblia disse que Israel era filho de Deus e, ao mesmo tempo, o chamou de exército. Então, por que o povo saiu do Egito? Saiu para lutar. Da mesma forma, o propósito de Jesus salvar nós que vivemos no tempo do Novo Testamento também foi nos chamar para a batalha espiritual. Hoje, vamos olhar para os faraós do Egito, centrado em José e Moisés.
e vamos aprender algumas lições para a nossa vida de fé. Primeiro, vamos ver Gênesis capítulo 41, versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, o faraó está falando, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Essa é exatamente a imagem de Jesus. Por isso, José era o filho amado de seu pai. O Senhor Jesus também era o filho amado de Deus Pai. Por isso, José foi odiado pelos seus 10 irmãos, vendido ao Egito e entrou até na prisão. O Senhor Jesus também veio a este mundo, a terra de Israel, trazendo as melhores coisas. Mas assim como José foi rejeitado, o povo de Israel rejeitou Jesus, e Jesus morreu na cruz e foi colocado no sepulcro. Então, o Senhor Deus tirou José da prisão e o fez governador de todo o Egito. Da mesma forma, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, recebeu toda a autoridade do céu e da terra. Por isso, a vida de José é exatamente uma figura da vida de Jesus. Por isso, José sofreu durante 17 anos no Egito e ficou na prisão. Depois, com a ajuda de Deus, se tornou governador do Egito. Então, o faraó disse: Somente no trono eu serei maior que tu. Você governará tudo. É a mesma imagem de Deus Pai governando todo o universo e toda a terra por meio de Jesus, Filho. Por isso, aqui, como José é uma sombra de Jesus, também podemos ver um pouco de como Deus Pai é por meio do faraó da época de José. E mais uma coisa, Moisés. Na época de Moisés, o faraó governava o Egito com muito poder. O povo de Israel vivia como escravo e sofria debaixo de um pesado fardo. Então, o Senhor Deus enviou Moisés, mandou as 10 pragas sobre o Egito e, no fim, tirou o povo de Israel do Egito. Essa também é a imagem de Jesus. As pessoas sofrem debaixo do poder de Satanás. O Senhor Jesus veio como Salvador para tirar as pessoas deste poder. Por isso, Moisés também é uma sombra de Jesus. Assim, no faraó do Egito, podemos ver algo de Deus. E também, no faraó do Egito, podemos ver algo do diabo. Vamos pensar primeiro nisso. Aqui, vamos ver Gênesis capítulo 40. Capítulo 40, versículo 1. Por isso nós, quando estudamos a Bíblia, nenhuma pessoa representa perfeitamente o Senhor Jesus ou Deus Pai. Mas, em alguns aspectos, podemos ver algo de Deus e, por meio de algumas pessoas, também podemos ver algo de Jesus. Pensando nisso, vamos olhar juntos para o faraó do Egito. Vamos ver capítulo 40, versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, e indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Para o faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor pecaram contra o faraó. Os dois pecaram diante do rei e entraram
na mesma prisão onde José estava. Como todos sabem, José tinha algum pecado ou não? José estava preso sem ter pecado, mas os outros dois estavam presos porque pecaram. Então, sonho foi dado por Deus. Não foi um sonho qualquer. O Senhor Deus deu esse sonho. Um morreu e o outro viveu. Com o que isso se parece? José é uma sombra de Jesus, e Jesus veio a este mundo sem pecado. Assim como José estava na prisão sem ter pecado, o Senhor Jesus também não tinha pecado. Então, diante de José estavam dois pecadores. Se José é uma sombra de Jesus, o faraó também é uma sombra de Deus. Por que a Bíblia fala do padeiro mor e do copeiro mor aqui? Porque os dois pecaram contra o faraó. Isso mostra que todo ser humano é pecador diante do Deus vivo. Por isso, todos estão debaixo do pecado. Mas um viveu diante do faraó e o outro morreu. Vamos ver isso. Vamos ver versículo 9. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o corpo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. O copeiro mor espremeu o suco das uvas e colocou o copo na mão do faraó, e o faraó recebeu o copo. Então, o padeiro mor, vamos ver o versículo 16. Versículo 16. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Aqui, por que o Senhor Deus registrou isso na Bíblia? Os dois pecaram contra o Faraó. Tinha pão e vinho. Um levou vinho e o outro levou pão ao Faraó, mas o copeiro mor viveu e o padeiro mor morreu. Por que a Bíblia conta essa história? E tudo aconteceu exatamente como José tinha dito. Na Bíblia, o que o pão e o vinho representam? Eles são uma sombra do Evangelho de Jesus, pão e vinho. Por isso, em Gênesis capítulo 14, quando Melquisedeque abençoou Abraão, trouxe pão e vinho. O pão e vinho são uma sombra do corpo e do sangue de Jesus. Trouxeram o pão e vinho. O copeiro mor pegou as uvas, espremeu o suco e o entregou ao faraó. E o faraó recebeu, mas o padeiro mor tinha 3 cestos de pão branco. Se ele tivesse levado o pão daquele jeito ao faraó, seria bom. Vamos ver de novo a palavra. Versículo 16.
tinha 3 cestos brancos, no versículo 17. No cesto mais alto, tinha primeiro, segundo e terceiro cesto. O cesto mais alto, no cesto mais alto é um cesto. Ali tinha todo tipo de comida assada preparada para o faraó. Se ele simplesmente levasse os 3 cestos brancos, seria bom, mas ele ficou com medo de que o faraó não aceitasse. Então preparou todos os manjares para o faraó. Assim está escrito. Cozinhou muito e adicionou muito para agradar o faraó. Mas o rei não recebeu. O que aconteceu? As aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Foram as aves que comeram e o faraó não aceitou. Por meio disso, podemos saber algo. Aqui, o copeiro-mor apenas espremeu o suco das uvas e o entregou ao faraó, mas o padeiro-mor tinha 3 cestos de pão branco. Bastava levar aqueles pães, mas no cesto mais alto, ele preparou as comidas assadas por causa do medo de que o faraó não aceitasse. Assim, ele acrescentou outras coisas. No fim, ele morreu. Aqui aprendemos uma lição importante. O faraó não aceitou aquilo. O evangelho é a obra que Jesus fez por completo. Quando entrar somente com o que o Senhor fez, Deus recebe. Por isso, nós vamos para o céu confiando somente no mérito perfeito de Jesus, mas tem gente que pensa, só a obra de Jesus não basta. Assim como o padeiro bom acrescentou outras coisas ao pão, muita gente também quer acrescentar alguma coisa para agradar a Deus. Esse é o outro evangelho. O grande pregador Charles Spurgeon disse o seguinte: se alguém acrescentar à obra de Jesus, nem que seja um átomo, esse já é outro evangelho. Um átomo é extremamente pequeno, não é? Por isso, só podemos confiar 100% na obra de Jesus para entrar no céu. Não devemos acrescentar nada, por menor que seja. Por isso a Bíblia ressalta tanto que quem anunciar outro evangelho será maldito. Aqui, esses 2 homens diante do faraó representam todos os pecadores diante de Deus. E só existe um caminho para chegar até Deus: confiar somente no mérito perfeito de Jesus. Por isso, diz: ai dos que seguem o caminho de Caim. Abel ofereceu o primogênito das suas ovelhas e a sua gordura, mas Caim ofereceu os frutos da teia. Ele quis se aproximar de Deus pelo seu próprio esforço. Quem confia nos próprios méritos ou acrescenta qualquer coisa à obra de Jesus está seguindo outro evangelho, e como a Bíblia diz, quem anuncia outro evangelho será maldito. Vamos ver Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Não existe outro evangelho. Quem anuncia outro evangelho será maldito. Por isso, o que disse em Deuteronômio capítulo 22, versículo 11, não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente.
Alá representa a obra de Jesus, o Cordeiro de Deus. O linho representa a obra do ser humano. Por isso, devemos nos apresentar diante de Deus confiando somente na obra de Jesus, mas se alguém acrescenta alguma coisa à obra de Jesus, se acrescenta à obra do ser humano, isso se torna outro evangelho. Podemos ver isso aqui e em Gênesis. José também, quando os 10 irmãos de José iam e voltavam da terra de Canaã, José lhes deu comida para o caminho. A Bíblia registra isso 2 vezes. Vamos conferir na Bíblia. Gênesis 42. Gênesis 42, versículo 25. Versículo 25. E ordenou José que... Gênesis 42, versículo 25. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem comida para o caminho e fizeram-lhes assim. Aqui aparece uma vez a palavra comida para o caminho e também Gênesis 45, versículo 21, capítulo 45, versículo 21. Capítulo 45, versículo 21. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. Aqui também, o Faraó disse que dessem comida para o caminho aos irmãos de José. Eles precisavam comer durante a viagem entre o Egito e a terra de Canaã. Por isso, quem faz uma viagem, quem caminha, precisa de comida para ter forças no caminho. Por isso diz que deram comida para o caminho. Isso também nos ensina uma boa lição. José também mandou dar comida para o caminho. E o faraó também mandou dar comida para o caminho. Assim, como José é uma sombra de Deus, e o faraó também é uma sombra de Deus Pai, podemos aprender uma boa lição aqui. Nós também estamos caminhando até o dia em que estaremos diante do Senhor, e durante essa caminhada, o Senhor nos dá uma comida muito melhor para o caminho. Precisamos dessa comida até o dia em que estaremos diante do Senhor. Assim como José e o faraó deram comida para o caminho aos irmãos de José, com certeza o Senhor também dá comida para o caminho aos santos, até chegarem ao céu enquanto caminham por esta vida. Quando o povo de Israel saiu do Egito e seguia para a terra de Canaã, o que Deus deu? Deus fez cair o maná do céu, deu água da rocha e deu o alimento de que precisavam para atravessar o deserto. No tempo do Novo Testamento acontece a mesma coisa. Vamos ver Salmos capítulo 78. Capítulo 78, versículo 23. Versículo 23. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu, o homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Quando Israel saiu do Egito e caminhava para a terra de Canaã, Deus ordenou as nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná e deu alimento ao povo todos os dias. O povo de Israel que tinha saído do Egito
comeu o pão do céu. Assim como os irmãos de José comeram a comida para o caminho que José e o faraó deram, o povo que saiu do Egito também recebeu o alimento do céu. O Senhor Deus abriu as portas dos céus e fez descer o maná, e quanto Deus deu para eles, deu o suficiente para todos. O maná descia em abundância, e eles comeram e puderam atravessar o deserto com força. O maná caía todos os dias. Em Êxodo capítulo 16, diz que o maná era miúdo e redondo. Também diz que era como o bedélio. O bedélio nos lembra a pérola que se forma no meio do sofrimento. O Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou e se tornou o pão da vida para nós. Por isso, todas as bênçãos que recebemos vêm por causa da obra de Jesus. E, já que era miúdo e redondo, qualquer pessoa podia comer. O maná caía todos os dias, e o sabor era tão bom, era como bolos de mel. Era muito doce e muito gostoso. Mas, depois de comer maná todos os dias, o povo de Israel começou a rejeitar. Diziam que o maná não tinha sabor. Na verdade, tinha sabor, mas eles já estavam cansados de comer a mesma coisa porque comeram maná durante 40 anos. Por isso, depois que Deus fez descer o maná do céu e o povo comeu, o que aconteceu? Logo depois, o Senhor Deus fez o povo lutar contra os amalequitas. Primeiro Deus alimentou, depois fez esse povo lutar. O Senhor Deus dava o pão de cada dia, todos os dias fazia descer o maná, assim como diste comida para o caminho, e Deus deu alimento ao povo de Israel durante a caminhada até a terra de Canaã. O Senhor também continua dando o alimento espiritual de que precisamos durante a nossa vida de fé até o dia em que estaremos diante dele. O Senhor também nos dá comida para o caminho. E assim como o maná descia todos os dias, o Senhor também nos dá esse alimento todos os dias. Vamos procurar Salmos 23, capítulo 23, a partir do versículo 1 até 3, eu lerei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem tem o Senhor como pastor, nada faltará. E aqui, no versículo 3, diz: guia-me pelas veredas da justiça. Nós também estamos caminhando por esta vida e precisamos de comida para o caminho. A ovelha também precisa de alimento para seguir o caminho que o pastor prepara para ela. Por isso, deita-me faz em verdes pastos. Ali a ovelha come bastante pasto e guia-me mansamente a águas tranquilas. Por isso, a ovelha come o pasto e bebe água. Essa é a comida para o caminho da ovelha. Por isso, refrigera a minha alma, fortalece a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem recebeu a vida também tem comida para o caminho até o dia em que estará diante do Senhor. Vamos procurar Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor Jesus é o verdadeiro pastor. Jesus disse que veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então, como podemos ter essa vida em abundância? No versículo 9,
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quando passamos pela porta, que é Jesus, recebemos a salvação da alma. E como podemos receber alimento em abundância? Aqui, entrará e sairá e achará pastagens. Quando li esse versículo pela primeira vez, pensei, o que significa entrar e sair? Depois entendi que entrar e sair quer dizer viver entrando e saindo o tempo todo. Não entrar uma vez e sair, como Jesus é a porta das ovelhas, é permanecer sempre perto de Jesus. É entrar e sair continuamente. Por isso, veja quem recebe mais alimento para a alma. É quem vive perto do Senhor, não é? Quem está sempre em contato com Jesus. E quem entra e sai frequentemente da Bíblia encontra pastagens. E como o Senhor é a cabeça e a igreja é o corpo, o que acontece com quem convive frequentemente com os salvos e encontra pastagens e come muito, por isso tem força. E veja, quem não anda perto do Senhor e só tem contato com Ele de vez em quando, e também lê a Bíblia só uma vez por semana, por um instante, durante toda a semana aparece só um pouquinho no domingo, essa pessoa não encontra muito pasto. Então a alma não tem força. Quem tem força, então? Quem vive entrando e saindo. Quem faz isso com frequência. Quem vive entrando e saindo muitas vezes de um bar. Como fica? Fica cheio de bebida. Quem quer ficar cheio precisa entrar e sair muitas vezes. Da mesma forma, quem entra e sai da Bíblia sempre que pode e procura com dedicação a comunhão dos cristãos. Por isso, quem vive mais entrando e saindo fica mais cheio. Por isso, para caminharmos pela vida de fé até o dia em que estaremos diante do Senhor, precisamos de força, precisamos de alimento. Se alguém quer que seus servos trabalhem bem, primeiro precisa alimentar bem. Caminhar pela vida de fé não é fácil. Precisamos nos alimentar bem para seguir esse caminho. E o Senhor Deus não nos dá apenas o alimento de que a nossa alma precisa, mas Deus também nos dá o que o nosso corpo precisa. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Quem foi salvo, o Senhor nunca abandona. O Senhor nos dá tudo o que a nossa alma precisa. Será que não vai nos dar também tudo o que o nosso corpo precisa? E exatamente como o Senhor disse, quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Assim como os irmãos de José iam e voltavam de uma terra tão distante, e José não mandou embora com fome, mas deu para eles comida para o caminho, já que Deus é bom, o Senhor, que salvou a nossa alma, nos dá a palavra necessária para caminhar nesta vida e também nos dá tudo o que o nosso corpo precisa. E vamos ver mais uma coisa. Gênesis capítulo 45. O faraó diz o seguinte. Gênesis capítulo 45. Versículo 18. E tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei vos pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vós.
É a palavra que o faraó disse no versículo 20. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vós. Aqui, agora o faraó está convidando a família de Jacó a convidar, quando eles viajam de muito longe da terra de Canaã até o Egito, ele diz: não poupem os vossos utensílios. Não fiquem pensando que é uma pena deixar os utensílios para trás. Deixem tudo lá. Esses utensílios são as coisas usadas dentro de casa. São várias coisas de casa. Eu pesquisei o significado e inclui panelas, pratos e outros objetos de uso diário. Não fiquem apegados às coisas que vocês usavam na terra de Canaã. No Egito já existe coisa muito melhor. Na terra do Egito já existe coisa muito melhor. Tudo isso será de vocês. Então, para que fazer tanto esforço para trazer essas coisas? Não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios. Não poupem os vossos utensílios. Não façam esforço de trazer as coisas. Mesmo que tragam, nem vão usar. Porque aqui tem coisas muito melhores. Quando alguém traz alguma coisa e depois encontra algo muito melhor, deixa de usar o que trouxe. Naquela época, o Egito era o lugar onde a civilização estava mais desenvolvida. Por isso, aquilo que parecia precioso na terra de Canaã não tinha mais valor quando chegavam ao Egito. Já tinha coisas muito melhores preparadas. Então, para que trazer todos os utensílios da casa? Não tragam. Quando vemos isso, o que lembramos? Venham com simplicidade, venham leves, porque aqui tem tudo. Quando vemos isso, o que nos vem à mente? É como se o faraó estivesse dizendo: aqui no Egito já tem tudo. Para que trazer essas coisas? Parece que o Senhor Deus também está dizendo a mesma coisa para nós. No céu já tem tudo. Tudo que é bom já está preparado. Eu preparei tudo para vocês. Então, por que vocês querem levar as coisas dessa terra? É exatamente a mesma ideia. Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, vamos ver. Capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O Senhor Deus preparou todas as coisas para os que o amam. São coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e o coração do homem nunca imaginou. Deus já preparou tudo isso que ninguém imagina. No céu, não falta nada, não é? Este mundo passa e a sua concupiscência também passa. Como Jesus disse, os céus e a terra vão desaparecer. Tudo que existe neste mundo vai desaparecer, mas lá em cima já tem tudo. Por isso, é como se dissesse: não pense em trazer as coisas da terra de Canaã. O faraó estava convidando a família de Jacó a vir para o Egito bem leves. O Senhor diria a mesma coisa para nós agora. Vou ler um texto. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido esse texto. Um irmão rico e muito fiel, que viveu desfrutando de uma grande fortuna neste mundo, estava diante da morte. Ele queria levar pelo menos uma parte da riqueza que juntou durante toda a vida para o céu, então orou a Deus com todo o coração. Deus, esta é a riqueza que ajuntei enquanto servia ao Senhor durante toda a minha vida. Por favor, permita que eu leve pelo menos uma coisa para o céu. Ele insistiu tanto em oração que Deus enviou um anjo e, de forma excepcional, permitiu que levasse apenas uma mala. Muito feliz, aquele homem encheu a mala com os maiores e mais puros barras de ouro que possuía. Algum tempo depois, fechou os olhos. Quando o portão do céu se abriu,
O anjo que estava na entrada chamou e disse: No céu não se pode entrar trazendo nada. Deixe essa mala aqui. O homem respondeu como quem se sentia injustiçado. Não, Deus me deu uma permissão especial. Pode confirmar. O anjo foi verificar e viu que realmente Deus tinha permitido. Sem entender o motivo, perguntou: O que tem dentro dessa mala para o senhor querer trazer isso de qualquer jeito? Vamos ver. Todo orgulhoso, o homem abriu o zíper da mala e mostrou lingotes de ouro brilhando. O anjo ficou olhando para o ouro por um instante e depois disse, com uma expressão de surpresa: Ué, por que o senhor fez tanto esforço para trazer o material que usamos para pavimentar as ruas do céu? Lá, as ruas eram todas cobertas de ouro. Então, para que trazer aquilo que serve para pavimentar as ruas do céu? É semelhante ideia, não é? Não pense em trazer os utensílios que estão lá. O que isso quer dizer? Vivam como peregrinos neste mundo. Vivam como quem está apenas de passagem. E onde devemos ajuntar os nossos tesouros? No céu. Não fiquem tão apegados às coisas deste mundo, porque este mundo e a sua concupiscência vai passar. Nós devemos continuar juntando tesouros no céu, em cima. Vamos ver Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ajuntem tesouros para vocês no céu. Tesouros. As coisas deste mundo nós usamos só por um tempo. O rei diz: Vocês não pensem em trazer aqueles utensílios para o Egito. Para que fazer todo esse esforço para trazer? Disse assim, não é? E também vamos ver de novo Gênesis 45. E depois, Gênesis capítulo 45, versículo 18. E tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Aqui, tragam o pai de vocês e toda a família. Foi isso que o rei disse. Não venham sozinhos. Tragam toda a família. Tragam todos os que pertencem à casa de vocês. O rei estava fazendo esse convite. Então, o nosso Senhor também diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está convidando todas as pessoas. Nós estamos indo para o céu, mas não devemos ir sozinhos. Devemos levar o maior número possível de pessoas conosco para o Senhor. Por isso, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O certo é levar a nossa família conosco. Mais uma coisa, o faraó faz tudo por meio de José. Vamos ver de novo. Gênesis capítulo 41. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José:
Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Aqui, o faraó entregou tudo nas mãos de José, e José governava todo o Egito. Assim como José era o governador do Egito, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e recebeu toda a autoridade dos céus e da terra. Assim como José governava todo o Egito, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e agora tem toda a autoridade dos céus e da terra. Por isso, José tinha autoridade sobre a vida e a morte. José tinha a chave dos celeiros. Se abria a porta do celeiro, as pessoas viviam. Se fechava a porta do celeiro, todas morriam. A autoridade sobre a vida e a morte estava nas mãos de José. Gênesis capítulo 41, versículo 56. Versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. José construiu muitos celeiros para se preparar para os 7 anos de fome. Por isso, quando chegaram os 7 anos de fome, José abriu a porta dos celeiros. Então, como não tinha alimento, todos só podiam viver se fossem até José. Assim como José governava todo o Egito e tinha autoridade sobre a vida e a morte, agora, o Senhor Jesus também tem autoridade sobre todo o universo, sobre a terra e sobre a vida e a morte de todas as pessoas. A chave está nas mãos de Jesus. Vamos procurar Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e foi morto, mas, eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra as portas do inferno, no grego, significa literalmente o portão. O portão do inferno não prevalecerá contra a igreja. Se existe um portão, existe também uma chave. Depois da morte vem o inferno. Quem morre acaba indo para o inferno. E a chave do portão do inferno está nas mãos de Jesus. Por isso, Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Quem rejeita o Senhor até o fim é lançado no inferno pelo próprio Senhor, que abre a sua porta. E, quando o Senhor abre a porta, essa pessoa entra no céu. Vamos ver Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui, o fato de Jesus ter a chave de Davi fala da graça da salvação que Deus prometeu a Davi. Lídia, vendedora de púrpura, ouviu a palavra de Deus. Mas o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse. Quando o Senhor abriu o coração dela, Lídia compreendeu o Evangelho. O Senhor lhe abriu o coração para que entendesse. Como está escrito em Atos, essa chave está nas mãos do Senhor. Então, Jesus abre a porta da salvação para quem busca a verdade. Já que Jesus tem a chave de Davi, quando ele abre essa porta, a pessoa recebe a salvação. Agora, o retiro está acontecendo. Se Jesus abrir a porta para as pessoas que buscam a verdade,
elas vão compreender o Evangelho, receber o perdão dos pecados e ser salvas. Martin Luther desejava muito receber a salvação. Ele fez penitência no mosteiro agostiniano, tentando compreender o Evangelho, mas não conseguia entender o Evangelho. Depois, quando Jesus abriu essa porta, Luther compreendeu o Evangelho. John Wesley foi aos Estados Unidos como missionário, mas a missão não deu resultado. Depois, sentado no fundo de uma pequena reunião em Aldersgate, o Senhor abriu a porta e ele recebeu a salvação. Essa chave está nas mãos do Senhor. Por isso, José tinha todos os celeiros. Quando José abria o portão dos celeiros, as pessoas viviam, e quando ele fechava, todas morriam. Assim como José tinha autoridade sobre a vida e a morte, o Senhor Jesus também tem autoridade sobre a vida e a morte de toda a humanidade. Por isso, quem ia até José, José abria os celeiros e dava alimento. Mas quem dizia, eu não vou até José, então morria. Da mesma forma, quem rejeita Cristo até o fim e fica do lado oposto de Cristo, no fim, o Senhor Deus abre a porta da morte e do inferno e lança essa pessoa ali. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. José tinha a chave, mas não somente José distribui, mas nós também recebemos de Jesus e distribuímos aos outros. Nesse sentido, é como se cada um de nós também tivesse um pequeno celeiro. Nós recebemos do Senhor e também fazemos parte daqueles que repartem, não é mesmo? Por isso, em Lucas capítulo 12, Jesus diz para estarmos com os lombos cingidos e as candeias acesas. E o que faz o servo fiel e prudente? Ele abre a porta e distribui o alimento. O Senhor diz que esse servo é bem-aventurado. Nós temos o pão da vida. Temos a resposta. Por isso, recebemos o papel de continuar repartindo esse alimento com as pessoas ao nosso redor. Lucas capítulo 12. Vamos ver. Lucas capítulo 12. Versículo 42. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Qual é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Assim como José abriu os celeiros e distribuiu mantimento, nós também recebemos mantimento do Senhor e repartimos esse alimento. Quando a pessoa recebe esse alimento, também recebe a salvação. Agora vamos passar para outro ponto. O faraó da época de Moisés é a sombra do diabo. Assim como o faraó governava o Egito como uma mão forte, o diabo também domina este mundo com grande poder. Por isso, assim como o faraó impôs uma dura servidão ao povo de Israel para impedir a saída do Egito e para fazer o povo sofrer, quem ainda não recebeu a salvação vive debaixo do poder de Satanás, carregando o peso do pecado e sofrendo. Então, por ordem de Deus, Moisés trouxe as 10 pragas sobre o Egito. O faraó de coração endurecido acabou sendo obrigado a deixar o povo de Israel sair, mas vejam como ele tentou impedir isso até o fim. Vejam como ele fez de tudo para não deixar o povo de Israel sair. É justamente aí que podemos ver claramente como o diabo age. O diabo é gênio em fazer acordos. Ele tenta fazer concessões o tempo todo. Vamos procurar a palavra. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Capítulo 8, versículo 25. Versículo 25, eu lerei. Na página 93. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse:
Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Como o povo de Israel insistia em sair do Egito e as pragas continuavam, o faraó começou a negociar. Não saiam do Egito, fiquem nesta terra, na terra do Egito, e ofereçam sacrifícios ao seu Deus aqui mesmo. Mas eles responderam: não podemos fazer isso. Como insistiam em sair de qualquer jeito, o faraó tentou negociar outra vez, no versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. Não vão para muito longe. Essa é a fala do diabo. O diabo não quer que as pessoas saiam do Egito, ofereçam sacrifícios aqui mesmo. Para que ir tão longe? No deserto. Podem até ir para o deserto, sim, mas não vão muito longe. É a fala do diabo. Vamos ver capítulo 10, versículo 10. Êxodo capítulo 10, versículo 10, eu lerei. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei, e a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e serve ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Se forem, vão os homens. E, aqui, não levem as crianças. Vão os homens. Mas, como insistiam em sair de qualquer jeito, o faraó tentou negociar mais uma vez. Capítulo 10, versículo 24. Então o faraó chamou a Moisés e disse: ide, serve ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Podem ser todos, mas as ovelhas e as vacas não. Deixem os rebanhos aqui. O faraó tentou negociar mais uma vez. Ainda hoje o diabo continua propondo acordos. Por isso o faraó é a sombra do diabo. Hoje acontece a mesma coisa. Mas o que Moisés fez? Moisés tira todos de lá. Versículo 24. Capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, serve ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Aqui, o que Moisés respondeu: nenhuma unha ficará. Quando pesquisamos essa expressão, diz literalmente nenhum casco. Não é só um animal. Nenhum casco pode ficar para trás. Por isso, Moisés tirou tudo o que pertencia a Deus. O êxodo precisava ser completo. Moisés ficou do lado de Deus. Ele não fez nenhum acordo com o faraó. Tirou o povo de Israel e tudo o que pertencia. Da mesma forma, isso é uma sombra do que Jesus fez. O Senhor Jesus libertou completamente nós que estávamos debaixo do poder de Satanás. Tem uma lição que precisamos aprender aqui. Precisamos aprender com a atitude de Moisés. Moisés não fez acordo com o faraó. O faraó dizia: sirvam nesta terra, sirvam no deserto, mas não vão muito longe. Vão só os homens. Podem levar os filhos, mas deixem as ovelhas e as vacas. Mas Moisés tirou tudo. Nós somos muito fáceis de enganar por Satanás. Satanás vive tentando fazer acordos. Ele é mestre em negociar.
Por isso, o diabo fala assim para quem ainda não recebeu a salvação. Você já foi batizado, já frequenta a igreja, também dá o dízimo com dedicação. Então, já está bom. Para que querer nascer de novo? Por que quer nascer de novo? Não se preocupe com isso. E o que o diabo diz para quem já nasceu de novo? Você já nasceu de novo. Então, continue nessa igreja atual. Para que mudar de igreja? Você já recebeu a salvação? A salvação não vai ser cancelada. Pode servir qualquer igreja. Precisa mesmo estar ligado ao grupo de pessoas que nasceram de novo? Diabo engana sim. Depois, o diabo fala outra vez para quem já nasceu de novo. Você já recebeu a salvação. Então, viva a vida de fé sozinho. Para que ficar ligado ao grupo dos salvos? Vocês se brigam muitas vezes. Se ficar no meio do povo de Deus, vai ter que dedicar tempo e enfrentar muitos problemas. Não complique a sua vida, fique sozinho. Viva a sua vida de fé tranquilamente, para que ficar ligado ao grupo. É assim que o diabo engana. Depois, o diabo diz para quem já recebeu a salvação: Você já foi salvo, então isso basta. Precisa mesmo levar a sua família à fé? Para que envolver a sua família? Se a sua família já recebeu a salvação, isso não basta. Para que ficar tentando levar também os seus vizinhos? Já basta evangelizar no seu país. Para que querer evangelizar também em outros países? Não precisa disso. Dá para evangelizar numa casa alugada. Para que construir um prédio para a igreja? Desta forma, quer que mais pessoas sejam salvas? O diabo engana assim. Você já foi salvo pela graça, então basta. Para que passar por sofrimento e se dedicar tanto? O diabo tenta negociar assim. Você já recebeu a salvação, então precisa até receber galardão? É assim que o diabo engana. Você já foi salvo, você já nasceu de novo. Então basta. Então não precisa crescer e amadurecer na vida de fé. Você já recebeu o Espírito Santo, então basta. Para que querer ficar cheio do Espírito Santo? Olha, na igreja local já tem seminário bíblico, estudo de setor, estudo de distrito. Basta participar desse estudo, mas para que ir a Tecunju, onde tem centro de retiros? Para que fazer tanto esforço para levar mais pessoas e evangelizar? Não precisa disso. Vai com calma. É assim que o diabo engana. O diabo está muito perto de nós. O que Moisés respondeu? Nenhuma unha ficará. Nenhum casco pode ficar para trás. Moisés tomou uma atitude muito firme. Na nossa vida de fé também deve ser assim. Quando a Bíblia fala com toda clareza sobre alguma coisa, não podemos fazer acordos. Se passamos pela porta estreita, temos que andar pelo caminho estreito. O Senhor ordenou isso. A redenção é eterna, com certeza. Só quem nasce de novo pode entrar no céu. Quem nasceu de novo deve permanecer no meio do povo salvo. Também recebemos o mandamento de amar uns aos outros, e o Senhor também nos deu a ordem de anunciar o Evangelho. Quem recebeu o Espírito Santo deve viver sendo guiado pelo Espírito Santo. Moisés tomou uma atitude muito firme. Nenhuma unha ficará. E Elias, o que Elias fez? Elias enfrentou os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Ele enfrentou os 450 profetas de Baal e Deus fez descer fogo do céu. E sabem o que Elias disse, né? Não deixem escapar nenhum deles. Nenhum. Depois, ele matou todos os profetas de Baal. Eu li um texto que dizia o seguinte. Um jovem cristão trabalhava em uma instituição. Um dia, pediu demissão e saiu. Perguntaram, por que você pediu demissão? Ele respondeu, não foi por outro motivo. Eu fiquei preocupado comigo mesmo. Se eu continuasse trabalhando aqui, hoje a sujeira estaria só na minha pele. Mas, se eu continuasse indo para lá todos os dias, era certo que essa sujeira chegaria até os meus ossos, por isso saí enquanto ainda tinha tempo. Era isso que ele queria falar. Aquilo podia acabar levando a um pecado maior. Mesmo ganhando dinheiro, se continuasse ali, até os ossos dele poderiam ficar contaminados. Por isso, saiu logo enquanto a contaminação ainda estava só na pele.
É assim mesmo. Ao longo da nossa vida, precisamos ter uma atitude firme. Por isso, o diabo vive tentando nos levar a fazer acordos. Essa é uma das principais características do diabo. Vamos ver Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Eu lerei, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Aqui, falando do diabo, a Bíblia chama os espíritos imundos de espíritos semelhantes a rãs. Espíritos de demônios são os espíritos semelhantes a rãs. Por que será que compara os espíritos dos demônios a rãs? Em Levítico capítulo 11 também está escrito que o morcego é um animal impuro. O morcego, por um lado, parece um animal, por outro lado, parece uma ave. Fica numa posição indefinida. Aqui, a rã é um anfíbio. Ela vive sempre entre os dois lados. Além disso, a rã faz muito barulho e fica entre os dois lados. Ela vive tanto na água como na terra. Qual é a principal característica do diabo? O diabo sempre tenta levar as pessoas ao acordo. O diabo não deixa as coisas bem definidas. Ele tenta apagar a linha que separa o certo do errado. Isso é uma característica básica dele. Então diz, um pouquinho não tem problema. O diabo leva as pessoas ao acordo assim. Isso é uma característica básica do diabo. Mas o Senhor traça uma linha bem clara. Essa é a característica do Senhor. Por isso, o que é certo. O que é errado. Assim como Deus separou a luz das trevas, o Senhor faz separação. Essa é a característica da palavra de Deus. Mas o diabo deixa tudo indefinido, tenta criar uma zona cinzenta e faz de tudo para deixar as coisas sem uma definição clara. Isso é característica do diabo. Então, o que o diabo diz? Ei, uma vez só, não tem problema. Uma vez só. Se a pessoa aceita uma vez, depois aceita duas e já está andando para outro caminho. Eu vou ler um texto. Agostinho disse o seguinte: a pessoa disse, acho que o diabo deve ter criado as moscas. Aquelas moscas que ficam no lixo. Deus não criou aquelas moscas, foi o diabo que criou. A outra pessoa respondeu, é mesmo? Se o diabo criou as moscas, então podemos dizer que o diabo criou os insetos. A primeira respondeu, eu acredito nisso. Então, os passarinhos que comem esses insetos também foram criados pelo diabo. É mesmo? Se for assim, então não tem motivo para dizer que o diabo não poderia ter criado o ser humano? No fim, qual é a conclusão? Foi o diabo quem criou o ser humano. Desta forma acontece. Quando a pessoa aceita uma pequena coisa errada, depois vai construindo ideias cada vez mais estranhas. Tudo começa com uma coisinha pequena. Por isso, agora eu vou ler outro texto. Havia uma casa na divisa entre o Tennessee e a Virgínia. A linha que separava os 12 estados passava bem no meio do quarto onde o dono dormia. A casa ficava exatamente sobre essa divisa. Por isso, quando o fiscal de impostos do Tennessee aparecia, o dono empurrava a cama para o lado da Virgínia. Então dizia, eu moro na Virgínia, não preciso pagar imposto ao Tennessee. Depois, quando o fiscal da Virgínia aparecia, ele empurrava de novo a cama de volta para o lado do Tennessee. Assim, ele ficava mudando de um lado para o outro para não pagar imposto. Vejam, em toda a Bíblia nós vemos a mesma coisa. Na época dos juízes, o Senhor mandou destruir completamente os inimigos, mas eles não destruíram tudo, e isso acabou sendo a causa de muitos problemas. Salomão também teve 1000 mulheres. Ele permitiu que muitas mulheres estrangeiras entrassem em Israel, depois permitiu que elas construíssem altares para adorar ídolos. Foi Salomão quem permitiu que a idolatria entrasse pela primeira vez.
e isso acabou espalhando a idolatria por todo o povo de Israel. Quando aceitamos uma coisa errada, aquilo vai se espalhando. Moisés tomou uma atitude muito firme. Quando a Bíblia fala com clareza sobre alguma coisa, nós precisamos traçar uma linha bem definida na nossa vida de fé. E também mais uma coisa, vamos ver Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Quando Israel saiu do Egito, Deus chamou o povo para ser um exército. Capítulo 12, versículo 41. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E em Êxodo capítulo 4, Deus diz: Israel é meu filho, meu primogênito. Israel, por um lado, é filho, mas por outro lado, é um exército. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor Deus chamou aquele povo para ser um exército. Por isso, logo depois do Êxodo, as 12 tribos de Israel se reuniram em grupos de 3, debaixo das suas bandeiras em formação de batalha. Números capítulo 1. Números capítulo 1, versículo 52. Versículo 52. E os filhos de Israel armaram as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Por isso, os filhos de Israel dividiram as 12 tribos em grupos de 3, armaram o acampamento e levantaram as suas bandeiras. Segundo a tradição de Israel, a leste, a tribo de Judá levantou a bandeira do leão. Ao sul, a tribo de Ruben levantou a bandeira do homem. E, ao oeste, a tribo de Efraim levantou a bandeira do boi. Ao norte, a tribo de Dan levantou a bandeira da águia. Isso corresponde exatamente aos 4 evangelhos. Quando levantaram essas bandeiras, eram bandeiras para lutar por Jesus. Como sabemos, isso corresponde às características dos 4 evangelhos. Mateus é o evangelho do leão, Marcos é o evangelho do boi, Lucas é o evangelho do homem e João é o evangelho da águia. Assim, o povo se reuniu em formação de batalha. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, se reuniram em formação de batalha para guerrear. Durante os 40 anos no deserto, lutaram contra os amalequitas. Depois de atravessar o Jordão, lutaram contra as 7 tribos de Canaã. Assim como Deus chamou o povo para essa guerra, acontece o mesmo no Novo Testamento. Como Moisés é a sombra de Jesus, quando Jesus nos salvou, também nos chamou para batalhar. Isaías capítulo 11. Isaías 11. Nós também nos reunimos debaixo da bandeira do Senhor. Isaías capítulo 11. Capítulo 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte, bandeira dos povos, é justamente Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e consumou a salvação. As nações se voltarão para Jesus. Elas se reúnem em torno de Jesus, e o lugar onde Jesus habita será glorioso. O povo que se reúne debaixo do estandarte do Senhor será glorioso. Nós fomos chamados para lutar pela verdade. Nós também estamos reunidos debaixo da bandeira da verdade. Salmos capítulo 60. Capítulo 60, versículo 4.
Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Deste um estandarte, bandeira aos que te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Nós somos pessoas que lutam pela verdade. Jesus é a verdade, e nós estamos reunidos debaixo da bandeira de Jesus. Um teólogo alemão chamado Gugarten diz que a vida do ser humano é definida por 4 preposições. A primeira é of, fala de pertencimento. A quem nós pertencemos? Depois que recebemos a salvação, pertencemos a Jesus. Nós nos reunimos debaixo da bandeira de Jesus. A segunda é for, fala do propósito. Por que nós vivemos? Vivemos para a glória do Senhor. O nosso propósito é claro. A terceira é vid, fala de estar junto. Com quem nós vivemos? Vivemos com o Senhor e compartilhamos a vida, as alegrias e os sofrimentos com os irmãos. A quarta é bai, fala da maneira. Nós vivemos pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Por isso, estamos reunidos debaixo do estandarte da verdade e lutamos pelo Evangelho e pela glória do Senhor. Vamos procurar Cantares capítulo 6. Cantares capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Vamos ler isso em voz juntos. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. O Senhor ama aqueles que receberam a salvação. Formosa és, meu amor, como Tirza. A cidade mais bonita de Israel era Tirza, e a segunda era Jerusalém. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. A igreja que é a noiva de Cristo é como um exército com bandeiras. É um exército reunido debaixo da bandeira. Nós estamos em formação de batalha. Por isso, terrível como um exército com bandeiras. Terrível quer dizer um exército que causa temor, um exército que faz o diabo ter medo. Qual é esse exército? A igreja que o Senhor levantou é um exército com bandeiras. Por isso, assim como os filhos de Israel lutaram contra os amalequitas e contra as 7 tribos de Canaã, depois que recebemos a salvação também, o que acontece? Existe a luta contra nós mesmos e também existe a luta entre 2 reinos. Nós também fomos chamados para ser um exército. Só existia o reino de Satanás, mas Deus trouxe o reino de Deus. Por isso, quando pregamos o Evangelho e as pessoas recebem a salvação, o reino de Deus vai se expandindo. Nós fomos chamados para lutar. Então, quando uma pessoa pertence ao reino de Deus, somente quando recebe o perdão dos pecados é que pertence ao reino de Deus. Vamos ver só mais alguns versículos e terminar. Vamos ver só alguns versículos. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A pessoa está debaixo do poder de Satanás e precisa ser transferida para o reino do Filho do amor de Deus, e só existe um caminho para isso: receber o perdão dos pecados. Por isso, quando pregamos o Evangelho e a pessoa recebe o perdão dos pecados, ela é transferida do reino de Satanás para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Deus. Por isso, pregar o Evangelho é tão importante. Marcos capítulo 4, vamos ver. Marcos capítulo 4, versículo 11. Versículo 11.
E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados seus pecados. Se a pessoa não recebeu o perdão dos pecados, nem sabe que existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando recebe o perdão dos pecados, a pessoa percebe que agora pertence ao reino de Deus e entende que está acontecendo uma batalha espiritual. As coisas que hoje consideramos importantes, 5 minutos depois de atravessar a morte, a nossa maneira de pensar vai mudar completamente. Quando atravessarmos a morte e estivermos diante do Senhor, vamos perceber que aquilo que considerávamos importante no dia a dia não era importante. Tínhamos compromissos para uma refeição, vários outros compromissos, mas no momento em que estivermos diante do Senhor, vamos perceber que o que realmente era importante era o tempo que dedicamos à oração pela pregação do Evangelho, o tempo que dedicamos a estudar a Bíblia, a pregar o Evangelho e a compartilhar as alegrias e os sofrimentos pelo Evangelho. Então vamos pensar, se eu soubesse disso, teria dedicado muito mais tempo a levar as pessoas ao caminho da salvação. Era isso que realmente era o mais importante. Por isso, precisamos saber o que realmente é importante. Para resumir simplesmente a mensagem de hoje, o faraó do Egito, por um lado, pode ser uma sombra de Deus. Por isso, os dois pecadores diante do faraó representam toda a humanidade e mostram a condição do homem pecador. Quem foi aceito pelo rei? Pão e vinho, aquele que levou exatamente como eram. Por isso, nós também precisamos aceitar somente o evangelho da salvação que Jesus consumou e ir desse jeito diante de Deus. Se alguém acha que a obra de Jesus não é suficiente e acrescenta outra coisa, isso se torna outro evangelho e não tem outro destino além da perdição. Outra coisa, quem foi salvo pelo sangue do Senhor recebe comida para o caminho. Assim como o faraó e José deram comida para o caminho, o Senhor também nos dá em abundância todo o alimento espiritual de que precisamos ao longo da nossa caminhada. Nós precisamos receber bem esse alimento e seguir o caminho da vida. O rei também disse: Não pensem em trazer os utensílios da terra de Canaã. Não fiquem apegados a essas coisas. Aqui tem tudo. Se levantarmos os olhos, veremos que no céu já tem tudo. Por isso, mesmo que devamos viver com dedicação neste mundo, precisamos viver como peregrinos, sem nos apegar demais às coisas dessa vida. Assim como José governava todo o Egito, o Senhor Deus também governa todas as coisas por meio de Jesus. Nós também precisamos ter a plena certeza de que Jesus é quem tem autoridade sobre a vida e a morte. E, unidos a Jesus, nós também nos tornamos pessoas que repartem o alimento. E também Moisés. Assim como Moisés ficou do lado de Deus e tirou completamente do Egito tudo o que pertencia a Deus, sem fazer concessões, conseguiu tirar tudo. Nós também precisamos ficar do lado do Senhor e resgatar, custe o que custar, as pessoas que estão debaixo do poder de Satanás. Por quê? Porque nós fomos chamados para lutar. Nós precisamos lembrar que fomos chamados como soldados. Durante este retiro, teremos 7 etapas de batalha espiritual. Por isso, o rei disse: Tragam toda a família. Como o céu é um lugar tão maravilhoso, precisamos levar para lá o maior número possível de pessoas. E, assim como no Egito tinha coisas boas, no céu existem todas as coisas boas. Por isso, precisamos levar para lá o maior número possível de pessoas. E só existe um caminho para isso: pregar o Evangelho. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus Pai, nosso misericordioso, nós agradecemos porque Deus nos salvou pelo precioso sangue do Senhor e nos faz viver com esperança. Pedimos que Deus esteja conosco durante estas 7 etapas do retiro, manifeste a obra e o poder do Senhor
e nos use preciosamente no Senhor. Pedimos que Deus opere e nos ajude para que possamos levar muito mais pessoas ao seio do Senhor. Oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.